se acostumar, né? Mas é importante, porque assim, né? Veja agora, estou acostumado a viver sem esse efeito. O vídeo depois eu coloco quando eu ver no final. Acho que tem You got some sleep? Yes, I got some sleep. I'm going to talk about the final reason. Nós terminamos a fala dela, a gente vai ver a apresentação final. E não precisa, a gente vai fazer tudo. Tá? A apresentação depois acontece. Nós vamos fazer. Eu vou ver quem vai ser primeiro. Tá? E a gente pode deixar que a gente dá sequência. Entendeu? Sim, tá. Obrigada. Bom dia, né? Bom dia. Tudo bem? So how have you been? Is Betty home getting ready for Mother's Day? Yes, well, today's Lewis's birthday, so they're having breakfast together right now. Wow, what a coincidence. Yeah. But it's not every year, is No, it? it's Not every, Because just whatever Once every this date falls on. 7 years, I guess. Whatever Mother's Day falls on this day. Wow. But the day he was born, was it a Mother's Day When or he no? was born, was it on Mother's Day? Probably not. I don't think so. It was on, no, because it was Monday. Also, it was right after Mother's Day. Right, Mother's yeah. every Yeah, Sunday. she went into labor. Bom dia a todos. Bom Bom dia. dia. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e entendimento. Hoje nós vamos ter palestra com Lígia. Lígia? Falei certo? Você ia falar gíria, né? Juntar Tô os bom dois, ainda. Mas tudo bem. É por causa da festa de ontem que a gente estava aqui. Então, eu vou fazer a leitura e depois eu pedi para o Júlio fazer a nossa oração. Claro, né? Fazer a oração inicial. O marido veio pensou aqui que isso aí ia acompanhar. Vai trabalhar também. Então, nós vamos fazer a leitura inicial do livro Ceifa de Luz, de Chico, por Emmanuel. Lição de número 28, Estado Mental. E vós removeis no espírito do vosso sentido. Paulo, Carta aos Efésios, 4:23. A carga de condições menos felizes que trazemos das vidas passadas pode, comumente, acarretar-nos difíceis provações e privações de caráter negativo quando a pessoa permanece na Terra. Provavelmente não teremos a equipe familiar tão unida como desejaríamos e nem contamos ainda com os ideais de elevação em todos os seres queridos, segundo as nossas aspirações. A atividade profissional, com muita frequência, não é aquela que mais se nos harmoniza com o modo de ser, porquanto, em muitos lances da experiência, somos forçados à execução de tarefas menos agradáveis para a regeneração dos nossos impulsos inferiores. A situação social, bastas, às vezes, não é a que sonhamos, uma vez que múltiplas circunstâncias nos impelem a realizar cursos de paciência e de humanidade no anonimato educativo. Obstáculos de ordem econômica, em muitos casos, se erigem como cárceres de contratempos incessantes, nos quais devemos praticar o respeito aos bens da vida, aprendendo a usá-los sem abuso e sem desperdício. Às vezes não possuímos no mundo nem mesmo o corpo físico que nos corresponda à estrutura psicológica, a fim de que saibamos trabalhar com vistas aos nossos próprios interesses, à vida superior. Indiscutivelmente, nem sempre conseguimos eleger
as ocorrências que nos favoreçam os melhores desejos, mas podemos, em qualquer posição, escolher o estado mental justo para aceitá-las com a possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito bem. E, depois de aceitá-las, construtivamente, verificamos que a bondade de Deus nos concede a bênção do trabalho, no qual ser-nos-á possível ajudar-nos para que o céu nos ajude, abreviando qualquer período de prova, renovando o campo íntimo, sublimando a existência e acendendo a luz inapagável do Espírito, em nosso próprio destino para a edificação de um futuro melhor. Lição bela, né? Então tá bom, vamos lá, Júlio, por favor, e que Jesus nos abençoe. Senhor Jesus Cristo, nós lhe pedimos que envie os Espíritos para nos iluminar a mente, as palavras e principalmente os nossos atos, para que possamos ser uma carta endereçada à humanidade, para que possamos, Senhor, transformar o mundo, claro, o mundo da nossa influência, da nossa esfera de atitude, através dos nossos familiares, amigos do trabalho, sociedade em geral. Abençoe também, Senhor, esta instituição e toda instituição religiosa que tem por objetivo a promoção espiritual dos indivíduos, e ilumine a palavra da palestrante, para que ela possa nos falar à mente e ao coração. Que assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos. É com muita alegria que a gente se encontra aqui nesse dia tão especial, que é o Dia das Mães, né, onde a gente recebe um créditozinho extra. Eu vim com meus 2 filhotes aqui no coração. E agradeço a oportunidade de estar aqui. E o nosso tema é família na visão espírita. Então, nessa data em especial, que a gente celebra a mãe, a mulher do lar, como que a gente pode pensar na questão familiar, da constituição que forma justamente a nossa condição de mãe? Então, nós vamos ter uma visão generalizada e estudar um pouquinho sobre esse tema. Então, nós começamos com essa frase do livro Vida e Sexo, de Emmanuel, que ele fala: a família é a célula principal na constituição da nação, dando caráter e direção às nações. Então, é muito importante a gente pensar, porque é costumeiro nós pensamos na nossa individualidade, né? Quando a gente vai trabalhar, é o meu trabalho, ou é o meu carro, é a minha situação, e nós pensamos em nós como indivíduo. E por mais que a gente lembre que nós temos posições como esposo, pai, filho, irmão, tio, primo, nem sempre essas outras situações vêm tanto à tona. Mas quando a gente pensa na família, a família em si, apesar das individualidades que cria esse coletivo se transforma numa unidade que é o lar. Então, essa família é uma célula, como se diz assim, na constituição da nação. Então, quando a gente começa a pensar não só na nossa individualidade, ou a nossa individualidade no contexto da família, mas vemos a família como um órgão em si, nós vemos a relevância que ela tem no direcionamento do mundo. E aí, tanto a leitura como a prece falam muito dessa importância da modificação, do melhoramento, do crescimento. E quando a gente para pensar na função da família, não só do indivíduo dentro da família, nós vamos ver como ela tem um impacto ou positivo ou negativo na nossa sociedade. Então, o Livro dos Espíritos, na questão 774, nos faz a seguinte pergunta: há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens, mais do que o resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. O que devemos pensar a este respeito?
Isso é importante, especialmente na época de hoje, onde já não existe tantas recriminações. Se nós pensarmos, né, na época da minha avó, 40, 50, 60 anos atrás, a mulher solteira, a mulher divorciada, então nem fala. Mesmo a mulher viúva, ela não tinha direito, ela era vista de uma maneira, né, imprópria. Ou um lar sem a esposa. Quantos pais passaram dificuldades, recriminações por ser um pai solteiro, ou não ter aquela constituição da família? E também hoje, essa perspectiva, eu não preciso casar, eu não preciso ter marido, eu não preciso ter esposa, eu posso ser independente. Novamente, não é que a gente não pode, mas a questão é, será que a gente deve? E hoje a gente está, assim, na medida entre a liberdade e a libertinagem. Será que nós estamos sendo muito, né, prude, como fala, muito conservadores? Ou será que realmente tem um motivo, um objetivo principal para nós mantermos esses costumes da constituição familiar? São questões importantes para a gente questionar. Então, o que é que o Livro dos Espíritos nos fala? Será que a constituição da família é uma cultura social ou será que tem um outro fim importante que faça que seja relevante? E aí nós vemos assim: o homem tem destinação diversa dos animais. Por que então quererem identificá-los com eles? Já mostra que às vezes as comparações não nos valem, porque quando a gente vai comparar, a gente deve comparar o que é superior e não necessariamente o que é inferior. E nós, como raça, como animais que somos animais pensantes, superiores aos outros animais. Então já coloca essa distinção. A gente não deve nos comparar com aquilo que está menos desenvolvido, né? E segue. Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso. E os de família estreitam os laços sociais. Então, mostra que não é simplesmente um acontecer, porque acontece há muito tempo, a gente acostumou e todo mundo faz. É realmente um planejamento divino para que a gente possa trabalhar de alguma forma, ou seja, o lar, a família, ele é um campo de desenvolvimento evolutivo, como fala, são necessários ao progresso. E uma das coisas que o lar foca é o quê? Os nossos laços sociais, os nossos relacionamentos. Aí eu não vou pedir para ninguém levantar a mão. Mas quem às vezes quer assim estrangular o marido, a esposa, jogar um filho fora da janela? Se alguém dizer que nunca sentiu isso, eu vou querer a receita. Porque com meus 2 filhos, meus 2 cachorros e meu marido que se encontra aqui, tem dia que às vezes eu quero pular da janela fora. Então a gente trabalha esses relacionamentos sociais. Nós trabalhamos esses laços emocionais. Às vezes a gente sente que é a força, mas talvez aí está o intuito, né? Para que a gente supere a nós mesmos. Então, e finaliza assim. Eis aqui porque os laços da família constituem lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Uma amizade não deu certo, cada um na sua casa, cada um no seu estado, cada um no seu trabalho. Um companheiro de trabalho que você não gosta, você evita, fica de lá, você não tem que almoçar, não tem que conversar. Mas no lar, a gente está ali no dia a dia. Como que eu vou? Né? Eu moro ali, você mora ali, é meu filho, é minha esposa, é meu aquilo. Então, realmente exige esse esforço de nós nos reconciliarmos, de nós termos tolerância, compreensão. Sim, nós não vamos falar sobre divórcio hoje. O divórcio existe, e o Espiritismo não é contra o divórcio. Mas ele diz, o divórcio deve ser o quê? A última opção. A dificuldade é que muitas vezes a gente desiste da guerra antes da guerra estar perdida, né? Então, são algumas dessas dificuldades. Por quê? Porque é difícil. E nós vamos trabalhar um pouquinho essa temática da família, né? Então, aqui a gente vai seguindo, nós vamos ver como que a família deu essa estrutura, qual que foi o desenvolvimento dela. E essa parte a gente pega do Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, de Joana de Ângeles. E ela esclarece que, no início, realmente, as famílias elas eram organizadas por vinculações resultantes de impulsos, desejos, muitas vezes relacionamentos promíscuos, né?
era mais atração do sexo, da necessidade orgânica, e nem tanto com respeito pela emoção. Era reminiscência, não, era o nascer desse estado nosso evolutivo, né? Nós fomos as fases de evolução, e no início, a preponderância da vivência da energia sexual, que até hoje, né? A energia sexual é algo que traz muitas dificuldades, porque ela se relaciona muito com desregros emocionais, comportamentais. Continua sendo uma batalha para todos nós. Mas já naquela época, onde não existia uma moralidade, os relacionamentos eram o quê? Baseado na atração física, na necessidade sexual. Com o tempo ainda, né, foi mudando, mas aí fala, a ausência de dignidade nos relacionamentos conspirava contra o quê? O equilíbrio e a ordem social, né? Quando nós, como seres, numa época de início de evolução, vamos assim dizer, de início de constituição social, fazíamos as nossas decisões por essas necessidades físicas e de interesse pessoal, sem pensar em consequências, criava o desequilíbrio e criava a desordem. Foi aí que houve um trabalho do quê? De conscientização. E conforme nós fomos evoluindo, né, à medida que o ser adquire consciência da sua realidade, o matrimônio foi estabelecido. Para quê? Para frear os abusos e dilacerações afetivas, que eram perpetradas sem a menor consideração pela realidade emocional. Então, a gente não só vê como a constituição familiar e esse aspecto do matrimônio como parte da constituição familiar não é uma lei social simplesmente por costumes, mas é uma intervenção e uma aplicação da lei de Deus para o nosso crescimento, né? Porque ainda em especial, como a energia sexual é uma de grande preponderância na nossa vida, e é uma que já gerou e continua trazendo muitas dificuldades de relacionamentos íntimas, o matrimônio, com aquilo que ele traz, ele nos serve o quê? De freio aos abusos e às deslacerações afetivas. Vem nos trazer uma conscientização de comportamento. Porque o trabalho de evolução, a reforma íntima, é linda de se falar, mas é um trabalho árduo. E, normalmente, ela começa de fora para dentro. Quisera eu que eu conseguisse, assim, ser boa porque eu quero ser boa. E eu vou usar eu como exemplo. Muitas vezes eu sou boa não porque eu quero ser boa. Eu não sinto a bondade. Mas eu posso agir na bondade porque minha consciência me diz. Vamos pensar quantas vezes você quis xingar alguém, gritar com alguém, falar uma coisa grosseira com alguém, mas mordeu a língua. A vontade estava lá, a gente até a língua sangra de tanto que a gente morde. Porque a vontade de fazer é grande, que é a nossa índole. Mas o pensamento, a consciência despertada nos diz, isso é errado, então não faça. E como que a gente sabe que é errado? As leis sociais, os conceitos de comunidade, né? É o estudo de como é o funcionamento de comportamento ético, o espiritismo que nos ensina a regra de bem viver, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente quer, mas não faz porque sabe que está errado, porque essas leis nos ensinam. Ou seja, realmente, existem situações onde a família e o matrimônio pode ter uma sensação difícil, porque essa lei exterior, vinda de Deus, para nos forçar a mudar aquilo que está por dentro. Aí que está a reforma íntima. Então, o matrimônio, ele é belo e é difícil. Ninguém vai argumentar contra. E segue assim. O matrimônio passou a direcionar melhor as uniões físicas, desde que concomitantemente existissem os compromissos afetivos. Pode-se considerar este momento de conquista como um dos elevados patamares da evolução psicológica e moral da sociedade, né? Então, assim, um dia, quem sabe, o matrimônio vai estar num patamar de uma situação ideal, quem sabe? Mas agora, no planeta de provas e expiações que a gente vive, nós não temos a felicidade plena. Mas devemos compreender a importância, e no matrimônio, eu estou juntando a ideia de matrimônio com a ideia de família, nessa constituição, da gente compreender que o lar, ele é justamente o quê? Essa
organização, vamos dizer, física, composta de vários fatores não físicos, os temperamentos, os relacionamentos, as dinâmicas familiares, que vão trabalhar justamente o quê? O que está dentro. Vai apontar aonde que está a área de vulnerabilidade para quê? Para que a gente cresça, para que a gente aprenda a amar a nós e ao próximo. Aí, seguindo, então, como é que funciona? Como é que o lar vai trazer esse aspecto de moralização, né? Como é que ele vai trazer esse direcionamento para que a gente possa nos superar nós mesmos? E começando no livro Vida e Sexo de Emmanuel, eles nos diz o seguinte: a constituição de uma família não é resultado de acidente biológico, mas de uma programação que lhe precede a estrutura física e social. Nós, como espíritas, sabemos que existe uma vida após a morte, que, na verdade, é a vida verdadeira, essa é uma passagem. Todos nós temos os nossos anjos da guarda que nos orientam, nos guia, e tem toda uma equipe do planejamento reencarnatório, né? Eu creio que a maioria talvez já tenha assistido o livro Nosso Lar, que nos mostra claramente esse processo. Então, nesse planejamento, a gente participa tanto quanto nos é permitido de acordo com nossa evolução. Mas a gente participa do processo também. Então, a reencarnação, a nossa constituição familiar, ela não é o acaso, né? Tem esse planejamento. Então, uma esposa que desenvolve um problema de saúde, ou um problema de saúde mental, um filho que nasce com uma dificuldade, ou às vezes um jovem que depois encara dificuldades com drogas, ou seja qual for a situação exigente que a vida nos apresenta, porque falar da parte boa é fácil, né? Assim, eu tendo, sendo honesta aqui, eu tendo mais a reclamar do meu marido do que às vezes elogiar, mas eu não queria outro marido. Eu falo assim. Então, cada um de nós vai ter, e às vezes a gente tem um marido que nunca queria ter, e agora é aquele que a gente tem. Mas Deus planeja justamente aquilo que a gente precisa. Justamente aquilo que vai, como falamos antes, tocar na nossa vulnerabilidade. Então, se a gente começar a mudar a nossa perspectiva de ver as coisas, a gente vai conseguindo ajustar a nossa maneira de sentir. E abrindo um grande parênteses, né? Como eu falei, a gente não está falando de divórcio, talvez tenha pessoas aqui divorciadas, não conheço vocês. Tá, divorciou, mas o pai ou a mãe do seu filho continua sendo. Se agora a gente não tem como reconstituir o matrimônio, essa lição vai nos ajudar como reconstituir o relacionamento. E se realmente for inviável, como reconstruir esse relacionamento em questão da dinâmica com os filhos, né? Tem certas coisas que na vida a gente não pode ir atrás e modificar, mas a gente pode, a partir de hoje, trazer um novo fim, como aquela frase de Chico, né? Então, vamos pensar nessa estrutura, porque o objetivo é, vamos reavaliar a nossa maneira de ver as coisas. Porque Deus é claro, às vezes quem não enxerga somos nós, né? Então, nunca é acidente. E fala assim, o lar é referido como pouso de desligamento, porque na Terra, as relações entre pais e filhos, e, consequentemente, as relações de ordem familiar, constituem clima ideal para a libertação de quantos se jungiram entre si, de modo inconveniente, nos desregramentos emotivos, em nome do amor. Então, muitas vezes, e por isso que o lar, né, frequentemente, e quase na sua totalidade, apresenta, vamos dizer, dificuldades, apresenta testes. Por quê? Porque justamente no lar, nós vamos nos encontrar com aqueles em quais nós somos cúmplices. Né? Não é justo dizer que o outro errou e eu sou a vítima, ou a gente pensar que somos um algoz horrível e o outro são vítima. Não. Erramos, falhamos. E nesse processo, nós estamos buscando o reequilíbrio. E tem uma história muito bonitinha do livro Baú de Casos, que nos mostra exatamente esse processo. Né? É um poema que eu vou ler para vocês. Chama Finados Reencarnados. Caro Armando, recebi o bilhete e os recados. Você deseja notícias de algum dos nossos finados?
Entendo, finados hoje para nós é a comitiva dos irmãos fora da terra, gente morta sendo viva. Não posso dar muitas notas de sentido mais profundo. Falarei de alguns amigos já reencarnados no mundo. Às vezes, nos cemitérios, a gente chora na campa de amados que já voltaram para a terra em nova estampa. Você recorda em Oseca que ele liquidou João Matula? João voltou à casa dele, é o netinho que ele adula. Por causa de Frederico, suicidou-se o Tonho Prata. Tonho, porém, renasceu, é o bisneto que o maltrata. Outro suicídio de Délio, que morreu por Lia Benta. Délio tomou novo berço, é o filho que ela amamenta. Por ambição, Carlomanho arrasou com Dona Luna. Ela nasceu neta dele, a fim de dar-lhe a fortuna. Tino e Rita promoveram a morte de Adão Ramalho. Adão renasceu com eles, trazendo imenso trabalho. Nhotel acabou com Joana, ao não querê-la por nora, mas Joana já reencarnou, é a netinha que ele adora. Morreram dois inimigos, Tião e Juca da Barra, agora nasceram gêmeos, vieram irmãos na marra. Desencarnado Nhongino, que falava mal de tudo, pediu corrigindo a Deus e em seguida nasceu mudo. Nosso assunto é isto aí. Recordação de finados é a vida em torno da vida que se expressa por dois lados. Enquanto estamos na terra, para dizer o que posso, muita vez a gente reza em campo que já foi nosso. Né? Então, a justiça divina é essa corrente circular, vamos assim dizer, que nos traz, às vezes a gente está próximo, nos afasta, volta e vai, até a gente se equilibrar. Então, quando a gente pensa na família, é justamente essa roda divina que nos mantém andando em direção à felicidade, que a gente só vai adquirir quando estamos de consciência tranquila pelos nossos atos. E nesse processo de dificuldade, se a gente vê como uma oportunidade, porque Deus não castiga, não recrimina, não julga. Mas se nós vemos como uma oportunidade, não é que não vai ser fácil, não é que a gente não vai ter dificuldade, mas se a gente conseguir melhorar, mesmo que seja um pouco, já estamos mais à frente do que estávamos antes, né? E vamos nos desligando dessas dificuldades através do processo de dedicação, de tolerância, né? Tem aquela velha, eu lembrei agora, história do Chico, do Divaldo, que uma senhora chegou e reclamando do marido, que não suportava o marido, e que ela aguentou o marido a vida inteira. Ele falou assim, ok, você aguentou a vida inteira, então na próxima você vai agora aprender a amar. Né? Eu acho que muita gente já conhece essa história. Então, que a gente tente o máximo. É difícil, é frustrante, sim. Mas quando a gente lembra que a reencarnação é uma escola de tempo temporário, a gente vai conseguindo modificar a nossa habilidade de encontrar a felicidade no nosso dia a dia. Então, seguindo agora com Richard Simonet, que é outro que também dá uns puxões de orelha na gente. Uma das características marcantes do homem, no estágio evolutivo em que nos encontramos, é o egoísmo, a tendência de pensarmos muito em nós. No lar, damos os primeiros passos a caminho da fraternidade. Então, novamente, né? Às vezes eu brinco assim, que eu fico com saudades. Um dos momentos assim, mais tranquilizantes e mais assim, prazerosos hoje em dia é quando o marido está fora e os filhos também. Às vezes eu não faço nada, eu sento no sofá e fico lá assim, ó, escutando em silêncio, tomando meu café, a minha água, porque são raros os momentos que eu posso estar tranquila e estar comigo, sem um barulho, sem um mãe daqui, sem um lixa de lá. Então, quando esses momentos acontecem, pode ser 15 minutos, eu estou ali assim, no paraíso. Por quê? Porque a vida em família é um puxa de cá, é um puxa de lá, e vai para cá, e vai para o outro. Às vezes um está ajudando, você irrita, às vezes você vai ajudar, você derruba, e fica aquela situação assim. Então, na família, a gente vai dar justamente o quê? Esses primeiros passos à fraternidade. Porque a gente vai trabalhando o quê? Em comunhão. E ele estende mais ainda assim, ó. Na interdependência existente entre os membros da família, envolvendo pais e filhos, marido e mulher, irmãos e irmãs, opera-se um fenômeno prodigioso. Aprendemos a conjugar o verbo de nossa ação, não mais na primeira pessoa singular, eu, usamos a primeira pessoa do plural, nós.
Então, quando tem aqueles momentos de eu, ai, é tão bom. Porque uma parte do tempo é nós. E não é assim? Ficar, gente, constantemente. Eu sei que meus filhos são pequenos, todo mundo fala, quando eles crescerem você vai sentir falta. Então, quando eu tô muito irritada, que eu já não aguento mais, que eu quero respirar, eu penso, um dia eu vou sentir falta, então aproveita. Porque é difícil às vezes, e assim é a vida. E entre irmãos de outras terras, também não deixa para menos. Se fala assim, não apenas a disciplina numa família é essencial, mas o lar exige que você se torne altruísta e tenha consideração pelos outros. Esta conquista é realizada no silêncio da alma, no seu desejo de assegurar a felicidade aos seus próprios parentes. Né? E eu acho tão bonito que ele fala, no silêncio da alma, porque uma coisa que a gente aprende sempre com o espiritismo é isso, que ninguém sabe realmente o que vai lá dentro, né? E muitas vezes Deus avalia, ele não vai olhar na nossa ação, ele vai olhar na nossa intenção, porque ele sabe o que vai lá dentro. Então, que a gente trabalhe justamente o que está dentro. A gente vai errar? Vai. Vai cometer equívocos? Com certeza. Eu berro com meus filhos, vocês podem ter certeza. E às vezes, eu vou lá e peço desculpa porque eu berrei demais. Com todo o conhecimento, com todo o aspecto de estudo, o que seja. A gente às vezes deixa o quê? Aquele nossa índole sobrepor-se sobre aquilo que a gente sabe que deve. Ou seja, eu errei, gritei demais. Mas aí minha consciência me lembrou a minha função de mãe, minha função de esposa, minha função no lar. O lar veio cobrar de mim uma mudança de comportamento. E eu fui lá e me desculpei. E é isso que a gente tem que pensar. Realmente, às vezes a gente vai ter momento que a gente vai se sentir mal conosco mesmo, sim. Porque para a gente melhorar, a gente tem que identificar onde a gente erra. E o lar vai nos trazer isso. Porque a dinâmica familiar vai apontar as limitações nossas e dos outros. E segue ainda. Quase sempre você se encontrará numa família com a finalidade de trabalhar pela sua própria purificação. Não é retarde. Então, as dificuldades, os problemas, as lições, elas não vêm para nos, como falamos, nos macerar e nos maltratar. O objetivo é para nós. Então, quando a gente enfrentar uma dificuldade, seja com os filhos, com os cachorros também, com o marido, a gente pensar como é que eu posso crescer, como é que eu posso me melhorar nessa situação. Então, já começa a mudar, não é a minha raiva porque o outro está me maltratando, ou porque o filho não entende, ou porque o marido não sei o quê, ou porque a esposa, mas tipo assim, aqui, qual que é o dilema, qual que é o problema que eu posso tentar resolver dentro de mim, nessa situação? E, gente, eu sei que eu estou falando ideal, nem sempre a gente consegue, mas assim é. O objetivo é a gente sempre estar buscando crescer. E uma historinha que nos traz muito essa analogia, conta-se que existe uma lenda que Deus convidou um homem para conhecer o inferno e conhecer o céu. Então ele foi visitar os dois, e Deus começou pelo inferno, né? Ele chegou no inferno e não era o que ele esperava. Todo mundo estava miserável, todo mundo estava triste, estava todo mundo de mau humor, mas ele pensou que havia coisas assim, né, horrorizantes. A única coisa que ele viu é um grande caldeirão de sopa no meio dali da onde que estava a área principal, e umas colheres assim compridas, e todo mundo com uma colher, mas todo mundo de mau humor, irritado, depressivo, gritando, bravo. Não entendeu o caldeirão, mas ele falou, bem, no inferno todo mundo tá triste, né, miserável. Aí Deus pegou e levou ele para o céu. A surpresa dele foi que também ele imaginaria, né, as coisas maravilhosas. Mas quando ele chegou lá, ele encontrou o mesmo caldeirão, com as mesmas colheres. Mas todo mundo estava feliz, olhava no olho, conversava, sorria, dialogava. E ele ficou confuso, mas ele falou assim, gente, mas é a mesma situação, mas são situações completamente diferentes. E disse que Deus olhou para ele e falou assim, então, perceba, no inferno está todo mundo miserável, e todo mundo preocupado em tentar resolver o seu próprio problema. Está todo mundo faminto e não consegue comer porque a colher é muito longa. Mas já aqui no céu,
as pessoas aprendendo a se preocupar com a fome do outro, a necessidade do próximo. E em vez de eles tentarem se autoalimentar, eles usam naquela longa colher para alimentar o próximo. E cada um cuidando do outro, supre a necessidade individual. E assim é a família. Se a gente for buscar suprir a nossa necessidade, o nosso querer, a nossa fome, vamos ficar todos com fome, todos sem nutrição, todos sem ter as nossas necessidades completadas. Mas quando eu procuro satisfazer a necessidade do filho, do marido, da esposa, da filha, nós vamos gerando uma energia, uma dinâmica de amor, de consideração, de respeito, que traz a nós a mesma consideração e respeito, que motiva uma preocupação deles satisfazerem as minhas necessidades. E assim a gente vai aprendendo a se amar, a se respeitar e crescemos juntos. Então, tudo que a gente tem lido, tudo que a gente tem estudado, nos traz novamente essa necessidade da gente crescer nesse desprendimento do nosso ego, do nosso eu, que é o que a família vem nos trazer. O Espiritismo nos ensina que as duas chagas maiores é o orgulho e o egoísmo, que é a concentração e o foco na nossa necessidade. A família vem arrancar isso como erva daninha e nos empurra a não pensar em nós. E quanto mais a gente pensa em nós, mais difícil fica a vivência no lar. Mais difícil fica a gente encontrar alegria nessa situação. Então, segue assim. Qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? E novamente, né, estendendo nesse conceito de família. O retorno à vida animal. O homem civilizado não deve viver como selvagem, sem a lei civil do casamento. Então, novamente, nós vemos esse direcionamento divino para que a gente constitua essa organização familiar que vai nos trazer dificuldades, vai nos trazer challenges, mas que vai ser o caminho da nossa evolução individual, como falou antes. E segue assim. A família, quer dizer, a escola forma o cidadão. O lar constrói o homem. A função familiar não é só, eu tenho mais referido a nós, aqui adultos, né, as nossas necessidades pessoais dentro do contexto familiar, mas quando a gente pensa na presença de crianças e filhos, veja a responsabilidade. E eu falo novamente, se há famílias aqui que separaram, o que seja, não impede a nós agora de reassumir a nossa posição dentro do contexto familiar. Porque um casal separado ainda é mãe, ainda é pai. Ainda é o guiador daquelas crianças, daqueles jovens, né? Então, como é que eu posso criar esse lar que constrói um homem? Que tipo de homem? Um homem de bem, né? Que eu possa, com os meus erros, ensinar meus filhos. Que eu possa, com meus fracassos, dar a eles um passo a mais de superação, né? E segue assim. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos pela educação. Constitui-lhes uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. E aqui eu quero abrir um pequeno parênteses, não sei quem é pai, quem não é, que idade dos filhos. Não tenha medo de dizer não para os seus filhos. Os nossos filhos não são nossos amigos. Nós não estamos aqui para que eles sejam felizes, para satisfazer as vontades. Nós estamos aqui para os instruir e guiar para serem seres independentes e autônomos. E eles nunca vão ser independentes e autônomos se eles não souberem lidar com fracasso, com limites, com regras e disciplina. Como é que a gente aprendeu a chegar no trabalho na hora certa? Como é que a gente aprendeu a levar uma lavada do chefe e responder com respeito para não perder o emprego? Como é que a gente aprendeu a seguir as leis de trânsito? Nós temos que ensinar nossos filhos. E hoje em dia, a sociedade, a escola, muitas vezes, quer tirar os direitos dos pais. E os pais têm medo
Não tenha medo de educar seus filhos. E quanto mais eles souberem lidar com frustração e decepção de pequeno, melhores seres de bem eles serão no futuro. Vamos fechar o parêntese. Então, o nosso trabalho é educar. E não só educar na questão de escolaridade, que eu acho que isso, em geral, os pais se sentem apoiados porque a própria sociedade exige. Tem que ir para a escola, tem que tirar certa nota, tem que passar de ano. Mas, em principal, na questão moral, né? Na questão de serem pessoas éticas. O ideal é que nossos filhos se tornem espíritas, porque a gente acredita em espiritismo. Mas eles um dia vão escolher. Eu falo com meus filhos, enquanto você está na minha casa, essa é a religião. Se um dia você vai sair de casa e você vai ter outra opinião, você tem um livre-arbítrio. Mas enquanto está no meu lar, eu não falo que tem que ir para a escola, que tem que limpar quarto, que tem que comer. Por que não tem que ter espiritismo? Tem que ter, sim. Então, quando eles crescerem, é outra história. Mas que a gente os guie para serem pessoas boas, pessoas éticas, pessoas de comportamento digno. E mesmo que eles não se tornem espíritas, eles vão se tornar pessoas de bem, que é o início, que é o importante. E segue assim, que vai um pouco com o que eu falei. A ternura absoluta é tão nociva quanto a absoluta aspereza. Buscarmos o equilíbrio da disciplina, buscarmos o equilíbrio da orientação. E formulando novamente, é importante dizermos não. Muitas vezes a gente tem tido dificuldade de dizer não aos filhos. Nasce a criança trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres que lhe imprimirão a nova chapa cerebral, as imagens que, em muitas ocasiões, lhe influenciarão a existência inteira. Então, novamente, né, os filhos vão nascer com todas aquelas tendências, todas aquelas pendências, uma maneira de ver a vida, ou seja, uma criança agressiva, ela vê a vida como uma luta, tudo tem que brigar, tudo tem que bater, tudo tem... Nós, como os pais, temos que mostrar, como fala, né, Jesus fala, mostra outra face, a gente tem que mostrar uma outra maneira de lidar com a vida, uma outra maneira de enfrentar a discórdia, de enfrentar a opressão, de enfrentar o desagrado, de enfrentar o impulso. Porque vai receber de nós, pais, do lar, da família, e depois, posteriormente, das escolas, dos mestres, das evangelizadoras, da família extensa, que é os tios, as tias. Mas parte de nós. E lembrando, se a gente volta à fase inicial, que a família é a célula da nação, veja, qual que é essa dinâmica familiar que a gente está criando que vai representar todo mundo? Se a nossa família for uma família de pacificadores, e isso não quer dizer sem discórdia, sem briga, sem conflitos, seria irreal. Nós não estamos ainda num patamar onde eu acho que a gente pode ter uma família realmente completamente pacificada. Mas de pacificadores, a vida vai ter esse efeito colateral na nossa sociedade, na nossa comunidade, no nosso lar e mais além. Mas hoje é Dia das Mães, então a gente vai focar um pouquinho nesses últimos momentos na presença da mãe no lar e o que é que isso representa. Então a questão 817 do Livro dos Espíritos pergunta: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Ele responde com uma pergunta: não otorgou Deus a ambos inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então já mostra que Deus não distingue. Todos temos a inteligência do bem e do mal e temos essa capacidade de discernir e de agir. Então somos todos importantes. Mas com que fim? Mais fraca fisicamente do que o homem e a mulher? A resposta: para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes. À mulher, os trabalhos leves. A ambos, o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor.
Eu acho que ele tá falando de peso, sabe? Peso de força. Peso de força, de carregar. Sabe quando o filho tá muito pesado e você não aguenta, você fala pro pai, Tó, pega? Eu acho que é esse, viu? Concordo com você. Mas aí, a gente vai seguir estudando. Mas vem dizer que em questão de importância, em questão de valor, não se distingue entre homem e mulher. Mas aqui fala em questões de funções. Temos funções especiais. A nossa constituição física foi criada diferente justamente para que a gente possa suportar mais ou menos certas responsabilidades. Mas ele reenfatiza, ajudarem-se mutuamente. Então, nós temos que nos apoiar uns nos outros. Né? E segue assim. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sobre a dependência do homem. Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para o escravizarem. Deus apropriou a organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo mais sensibilidade. Estou buscando a minha. Em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Então, novamente, a gente vê que ao homem, generalmente falando, essa constituição mais forte, essa constituição de protetor, essa constituição de o cuidar e o prover, e a mulher essa sensibilidade para justamente funções maternais. Não só a gestação, a amamentação, o bebezinho, o cuidado, o chorinho. Então, a cada um com seus objetivos, com as suas funções, para nos suportar, nos ajudar mutuamente. Então, temos essa diferença. A mulher ela tem um papel predominante em questão à maternidade. Não que os pais não tenham um processo, em absoluto tem. Principalmente no momento de geração, no momento da gestação e a vida inteira. Mas as responsabilidades e as orientações, elas são diferentes. E segue mais ainda. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Sim, maior até. É ela quem lhes dá as primeiras noções da vida. Então, se a gente voltar a algumas coisas que nós estudamos hoje, como a gente fala, nós nascemos com as nossas inclinações. Aí, nesse momento de infância, a família, o lar, vai tentar trazer uma visão alternativa, uma visão melhor, uma maneira de lidar com as inclinações difíceis e estimular as inclinações boas. E a mulher, ela tem um papel preponderante, porque queira ou não queira, em sua maioria, vamos assim dizer, ela está ali naquele contato constante. Já começa do que a mulher alimenta. Se ela amamenta, o que ela come, ela dá para a criança. Né? Não que todas as mulheres amamentam, mas essa noção inicial de vida está ali com uma função primordial da mulher. Sim, tem lares que às vezes eles trocam. A mulher vai e trabalha e o marido fica em casa. Não é que é errado, mas essa não é a regra. Mas mesmo assim, então aí é um trabalho mútuo. Mas nós estamos procurando aqui, na visão espírita, esse entendimento das funções do homem, da mulher e hoje de nós mães. Então, seguindo. Uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. E, gente, que nem falou aqui, que eu ri, porque falou da sensibilidade da mulher. E, pessoalmente falando, é difícil, às vezes, encontrar em mim essa sensibilidade materna. Porque eu quero logo... Mas, de novo, quando a gente pensa, Deus nos coloca... Porque é fácil a gente ser sensível e gentil quando um filho é delicado. Eu falo, outro dia eu agradeci minha filha, muito obrigada, você veio pronta para não me dar trabalho. Eu não tenho que me preocupar com escola, eu não tenho que me preocupar com o dever de casa, eu não tenho que me preocupar com nada. Ela faz tudo e me lembra. Já meu lindo filho, eu tenho que me preocupar com tudo. Porque
tudo é uma batalha com ele. E tudo que eu não tive que lidar com ela, eu tenho que lidar em dobro com ele. E com ele, é assim, se eu for pá, 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 ele vai pá, pá, pá. E se eu subo, ele não desiste. E eu aprendi com ele, só funciona quando ele tá pá, e eu tô cá. Aí ele tá lá berrando, meu amorzinho. Aí eu tô assim, comendo por dentro. E eu tenho que fazer a voz mais doce. E a minha vontade é de ficar... Por quê? Porque Deus está chamando a mim a trabalhar a minha sensibilidade materna. Diariamente. O amor tá lá, mas a sensibilidade tá em falta. Então a gente vai novamente buscar. E nós sabemos que nós somos espíritos, a gente nasce como homem, como mulher. Mas se hoje eu estou aqui como mãe, tem certas funções que eu preciso desenvolver dentro de mim. E às vezes as pessoas falam, é discriminação, é isso, é diminuição de... Gente, na filha fácil eu não tinha que desenvolver sensibilidade nenhuma. No filho difícil, a minha sensibilidade está fora da pele. Então, cada situação vai te trazer o quê? Vai nos apresentar um momento de crescimento. Deus sabe o que a gente precisa. Né? Então, ao invés de a gente ficar buscando mais problema para nossa cabeça, vamos pensar, Deus criou o homem e a mulher, criou lá, criou os filhos, o que eu estou tendo que aprender nesse momento, nessa existência? Para que a gente possa crescer. E fala assim, a maternidade é sagrado serviço espiritual, em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando a qualidade do sentimento. E para as mães aqui, gente, eu também, às vezes eu olho assim e falo assim, Senhor, eu vou desenvolver o sentimento de doçura. Seguindo. Mãe quer dizer abnegação, desvelo, carinho, renúncia, afeto, sacrifício, amor, numa palavra. São esses seus predicados inalienáveis. Ou seja, é lindo ser mãe, mas não é fácil. E exige da mulher realmente uma conscientização desses sentimentos que vem chamar. E é como nós aprendemos com o próprio Richard Simone, nós ainda vivemos numa era do eu. E a maternidade, ela rasga o eu em pedacinhos minúsculos e joga ao vento. Some o eu. Por isso que aqueles 10 minutos de paz e silêncio, para mim, é o paraíso. Porque nós estamos constantemente... E nem tudo é um mar de rosas. A gente se cansa. Às vezes entediado. E eu imagino que com os pais, as suas obrigações também. Mas, novamente, tanto o homem como a mulher, o pai, a mãe, nessa construção familiar, nós estamos o quê? Praticando. E a gente sabe, como esporte, quanto mais você repete o mesmo movimento, melhor você fica nele. A família também é um esporte moral. A gente vai repetindo para reforçar a evolução daquele sentimento dentro de nós. E fala assim, o imenso amor feminino é uma das forças mais respeitáveis na criação divina. Será ela no lar o bom conselho, sem parcialidade, o estímulo do trabalho e a fonte de harmonia para todos. E às vezes eu leio isso e falo assim, gente, eu estou tão distante, quisera eu ser essa mãe. Mas, novamente, cada lar tem a mãe que precisa, tem os filhos que necessita, não é por acaso. Então, se a gente não é, que trabalhe para ser cada vez mais. Que a gente possa progredir, porque a missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus, o Pai de infinita bondade, que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Então, que nós possamos trabalhar. E voltando novamente à pergunta inicial do slide anterior, que o homem e a mulher se juntem. Se o homem não está sendo um bom pai, que a mulher se esforce para auxiliá-lo. Se o pai vê que a mulher está com dificuldade na posição de mãe, que ele trabalhe também para lhe dar o estímulo, para lhe dar o apoio. Porque somos o quê? Somos aquela família de individualidades que formam um conglomerado. E vou pular algumas coisas e vou finalizar com uma... Em resumo, o amor é tudo, né? Que fala, Jesus sintetizou no amor a força poderosa para a anulação das causas infelizes do sofrimento e para a sua compensação no bem. Então, o amor é a força que tudo rege, que tudo instrui, tanto para a nossa vida íntima, como para a nossa vida familiar. Mas buscando a visão da família, novamente, como a gente falou,
uma função pacificadora. Então, diz assim: a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como guardar a harmonia das nações? Lembra, a família é a célula central única da nação? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta do dia a dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distantes? Então, a paz verdadeira não surge espontânea, de vez que é e será sempre fruto do esforço de cada um. Então, se a gente realmente reformular nossa perspectiva e ver que a família, o lar, se ela ainda não é uma fonte de alegria, de felicidade plena, que raramente vai ser, porque vai sempre ter turbilhões e dificuldades, ela é uma fonte de aprendizado, ela é uma fonte de crescimento, junto com momentos e experiências felizes e alegrias. Às vezes a gente se satisfaz mais na posição de esposa, às vezes a gente encontra mais satisfação como pai, ou como marido, ou como filho, ou como mãe. Mas buscar aqueles momentos que nos preenchem para nos dar energia de lidar com momentos que nos dificultam. Então, traz aqui no Cefa de Luz algumas recomendações de como a gente cultivar essa mentalidade da paz, começando dentro do nosso lar, que é a sociedade mais importante. Hoje em dia, às vezes, a gente se liga demais ao Facebook, ao Instagram, ao não sei quais são os outros, para ficar sabendo da vida do outro, do filme, de quem casou, sei lá, do personagem tal que teve filho, e a gente fica naquelas coisas da sociedade exterior, e quando vê, passou 1h30. Aí agora é hora de dar banho, fazer janta, a gente está irritado, porque já passou a tarde, eu estou cansada, agora tem que fazer isso. A gente perde o nosso tempo com uma sociedade que não nos traz proveito. Eu não estou dizendo, gente, que não use Facebook, que não faça. Não. Mas, novamente, volta a disciplina. Da gente dar prioridade ao que merece mais valor. Porque eu sei que, às vezes, eu não quero botar meu filho para dormir. Aí eu peço meu marido. Aí meu filho enrola, porque no fim ele quer a mãe. Aí eu já estou cansada, estressada, aí eu vou lá de mau humor e brigo, o que seja. É a realidade. Mas, às vezes, eu não quero por quê? Porque eu estava vendo um filme, eu estava lendo um livro. Então, a gente saber dessa prioridade e o que é que tem mais valor. Então, aqui algumas pequenas recomendações para a gente finalizar. Respeitar as opiniões alheias, como desejamos seja mantido o respeito dos outros para com as nossas. E, às vezes, é difícil quando são opiniões contraditórias, que são exclusivas uma contra a outra. Aí sim é complicado. Mas, às vezes, um gosta lá em cima e outro gosta embaixo. Sei lá, um gosta quente, outro gosta frio. Que diferença faz? Eu quero açúcar no café, eu não quero açúcar no café. Aí você bota açúcar no café, a marido reclama que você botou açúcar que não quer. São coisas pequenas do dia a dia. É que nem fala, né? A velha toalha molhada no chão. Tem mulher que larga a toalha no chão e irrita o marido. Tem marido que deixa a toalha no chão. Ok, gente, irrita. Mas é uma toalha no chão. Então, a gente saber trabalhar certas coisas e saber dialogar, né? As pequenas mudanças que não são sacrifícios de nossa alma. Aprender a tirar a toalha do chão. Colocar-nos na posição dos companheiros em dificuldade, a fim de que lhes saibamos ser útil. Calar referências impróprias ou destruidoras. Às vezes, a intimidade a gente leva para a libertinagem. Só porque eu posso dizer, eu não devo. O respeito dentro do lar, entre marido e mulher principalmente, e a exemplificação aos filhos é de extrema importância. Só porque ali eu estou entre quatro paredes, não significa que devo mudar a minha conduta de respeito, tanto no falar como no tratar, né? Reconhecer que as nossas dores e provações não são diferentes daquelas que visitam o coração do próximo. Consagrar-nos ao cumprimento das próprias obrigações. Às vezes a gente não faz porque o outro não fez ou vice-versa. Né? Se o marido faz ou não faz, se o filho faz ou não faz, se o outro faz ou não faz, faça você o que lhe compete. Cuide de suas responsabilidades. Melhorar-se através do trabalho e do estudo. Cultivar o prazer de servir. Semear o amor por toda parte entre amigos e inimigos. E jamais duvidar da vitória do bem. Jamais duvidar da vitória do bem.
E para finalizar, conta que um dia um homem, ele abordou Olavo Bilac, ele foi um jornalista, poeta, né, do Brasil, e ele falou assim: olha, senhor Bilac, eu estou precisando vender o meu sítio, será que você pode redigir um anúncio para mim, para colocar no jornal? Né? Hoje em dia seria na internet, né? Aí fala que ele escreveu. Aí um dia, muitos meses depois, ele encontrou com essa mesma pessoa e falou assim: e aí, você vendeu o sítio? Ele falou assim: vendeu o sítio? Sim. Ele falou assim: depois de que eu vi o que você escreveu, eu não quis vender o sítio de jeito nenhum, porque olha só como ele descreveu o sítio. Vem-se encantadora propriedade, de onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso do arvoredo, cortada por cristalinas águas de um ribeirão. A casa é banhada pelo sol nascente, que oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Então, depois disso, você acha que é vender? De jeito nenhum. Então, que nós possamos fazer a mesma coisa com nossas famílias. Ninguém casa porque estava ruim no começo. O namoro foi bom, a intimidade foi boa, os planos em conjuntos foram bons, as viagens, os passeios, as conquistas. Vai desgastando? Desgasta. Porque agora a gente só não compartilha o bom, a gente compartilha o difícil. Mas se a gente parar e olhar a nossa vida, a nossa família, de uma maneira diferente, como o Bilac olhou esse sítio desse rapaz, e nós paramos, distanciar e ver minha família, o que a minha família é, o que ela representa, a gente vai reencontrar a beleza do relacionamento, da vivência familiar, da nossa constituição social, e aprender a reapaixonarmos-nos, porque, como falou aqui, jamais duvidar da vitória do bem. Nós estamos lá para sermos felizes, para nos autossuperar e auxiliar quem está na nossa volta a crescer. Vamos crescer juntos. Vamos valorizar a nossa família e aprender a ver o belo que existe nela, porque ninguém mais do que vocês vão saber identificar as conquistas, as vitórias, os amores e as belezas, que são as cicatrizes de vitória que só a gente sabe que tem. Que todos tenham uma semana de muita paz. Que todas as mães, Feliz Dia das Mães, os pais, mães, que sejam apreciados pelo apoio que dão às mães e que possamos ter muito amor em nossas vidas. Que assim seja. Pessoal, tudo bem? Lígia, obrigado, hein? Que estudo maravilhoso. Muito bom, né, Júlio? Você deve estar muito orgulhoso, né? Fala sério. Então, foi muito bom esse estudo, faz a gente pensar, né, o que é a vida, né, família, a importância da família, né, que a gente, às vezes, não dá essa importância que tem que ter, né, que é dentro do lar que começa assim, né, que a gente pega os filhos, a responsabilidade com os filhos que a gente tem de levar eles para o caminho certo, né, para esse caminho, uma vida tão difícil, para que eles se tornem pessoas boas, melhor, pelo menos, do que nós somos, né? O nosso desejo de pai é que eles sejam melhores, que eles tenham menos dificuldades. E como vai ter menos dificuldade? Educação, né? Eu sempre falo, né? A gente, às vezes, manda o filho para a escola para ser educado. É errado. Lá eles vão aprender a ler e escrever. Educação é dentro de casa, né? Aquela educação que a pessoa pode se transformar num ser melhor. Bom, feliz Dia das Mães para todos, né? Porque nós não sabemos se um dia nos tocou, né, Júlio? Com certeza já deve ter, mas fica aí, né? Hoje nós vamos ter uma apresentaçãozinha dos jovens, das crianças. Nós temos o almoço hoje, o almoço nós não vamos cobrar, mas quem quiser deixar uma doação, alguma coisa, por favor, né? Se não sabem como doar, eu ensino, né? Tira $20 da carteira, pega, põe no bolso e deixa a carteira com a Lucia.
Então tá bom, eu vou chamar aqui a Ana Lu. Ô, Will, Fala. eu quero falar uma coisa. Pois não. Com essa diferença, né, entre o homem e a mulher que a Lívia trouxe, o Júlio, ele não sei se ainda está preparado, se ele ainda tem em mente uma poesia do Vitor Hugo, muito linda. Aí eu não sei se ele pode dar esse presente para nós. Eu não sei, eu preciso, porque tem a Silma, tem a apresentação das crianças, tem a apresentação. Muito lindo, acho que ela vai acrescentar muito. Eu passo para a Silma e a Silma decide, tá, Júlio? A Silma que assume aqui agora. A Alice pediu para o Júlio fazer uma poesia. Se ele estiver preparado, mas daí é com você e com a Ana Lu. Agora, eu passo a bola. Ô, Júlio, né, Júlio? Desculpa, tá, Júlio? Não salva para mim depois, senão... Isso aí é assim, né? Ó, pela lateral. Então, a gente vai começar com a singela apresentação do Dia das Mães. E a gente, então, vai apresentar vídeo? Agora mesmo? Ok. Depois do vídeo, o Júlio vem, por favor, e faz a poesia. Siga essa luta. Oi, mãe. Eu queria te desejar um feliz Dia das Mães. E eu só quero agradecer a tudo que você fez por mim e para tudo que você me ensinou. Eu te amo muito. Pai, feliz Dia das Mães, muitos beijos, muitos abraços, muito obrigado por tudo que você faz comigo. Eu amo você demais, da conta. Hi, Mom. I just wanted to say Happy Mother's Day. I'm so thankful to have you in my life because I can always count on you and you'll always be here for me. I'm so grateful to have you in my life and I love you so much. Happy Mother's Day, Mom. I want to thank you for everything you did to me. I want to thank you for helping me through college, high school, everything. I thank you so much. I really wish I could make it up to you in the future, but you know, it's not going to happen anytime soon. I really want to thank you for everything, including my grandmother. Silma, thank you so much for bringing me to the center, meeting all these lovely people, and happy Mother's Day to everyone that's watching this video. Hi, G. Happy Mother's Day, and thank you for everything. I love you. I just want to thank my mom for making me and for being such an amazing and nice mom. Love you. I want to wish to all the moms a very happy Mother's Day, and especially to mine because she's always checking in on me, making sure I'm okay, you know, always talking to me every day. So yeah, I'm really grateful for everything she does for me. So yeah. Oi, mãe, só gostaria de desejar um feliz Dia das Mães e dizer que você é a muito e muito obrigada por você cuidar de mim e muito bom. Eu te amo muito. Oi, mãe. Feliz Dia das Mães. Obrigada por tudo que você faz por mim. No mundo que está sempre mudando, seu amor é a única coisa que permanece igual. Te amo. Mãe, Happy Mother's Day, feliz Dia das Mães para você e para todas as mães, as figuras maternas, as que estão aqui, as que já se foram, mas permanecem nos nossos corações. Happy Mother's Day. Mãe, você é amor, você é alegria e você é tudo, tudo, tudo. Eu te amo tanto e eu sei que isso é uma das grandes razões que você é tão querida por todos em sua volta, porque você é mãezona para todo mundo que eu vejo, tá? Eu te amo tanto e eu sou muito grata por ter você como minha mãe nessa vida. Feliz Dia das Mães. Mãe, eu quero te desejar um feliz Dia das Mães. Você é a maior bênção da minha vida. Eu agradeço a Deus todos os dias
por ter me colocado nessa família, por ter me colocado como sua filha. Eu te amo. Oi, mãe. Eu sei que você não esperava ver aqui. Queria só te deixar saber que você é a melhor mãe que poderia ter pedido no mundo, de verdade. Foi a melhor e sempre será a melhor. Feliz das Mães, você sabe que eu te amo muito, muito, muito. Oi, vovó Geilza. Passando para desejar um feliz Dia das Mães. Amamos você. Feliz Dia das Mães para todas as mamães e vovós, mas especialmente para a nossa Hi, Mike. I just want to say thank you for everything. Thank you for helping me with the move. I just want to wish you a happy Mother's Day. Feliz Dia das Mães. Eu te amo. Tchau. Oi. Você é muito bonita e sexy. Amo você. E feliz Dia da Mãe. Hi, Mom. Happy Mother's Day. I love you very much and thank you for everything you've done. Happy Mother's Day. I love you. Thank you for everything. Eu te amo por sua mamãe. Manda um beijo pra ela. Happy Mother's Day. Obrigado. Obrigada, mamãe, por tudo que você faz. Obrigada que você me deixa fazer coisas na escola, como atividades. Obrigada que você me ensina tudo que eu preciso. Me deixar fazer coisas que eu sei que não é pra minha idade, mas muito obrigada por você. Muito obrigada também por me proteger e me ensinar como fazer muitas coisas. Eu te amo. Feliz Dia das Mães. Júlio, agora é com você, a sua poesia. A pedido da Alice. Toma aqui para sair no vídeo. A pedido da Alice, o poema é de Victor Hugo, intitulado O Homem e a Mulher. O homem é a mais elevada das criaturas. A mulher, o mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono, para a mulher um altar. O trono exalta, o altar santifica. O homem é um gênio, a mulher é um anjo. O gênio é incomensurável, o anjo é indefinível. A aspiração do homem é a suprema glória. A aspiração da mulher, a virtude extrema. A glória traduz grandeza, a virtude, divindade. O homem tem a supremacia, a mulher, a preferência. A supremacia representa a força, a preferência, o direito. O homem é forte pela razão. A mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence, a lágrima comove. O homem é um templo, a mulher é um sacrário. Ante o templo nos descobrimos, ante o sacrário ajoelhamos-nos. O homem é o código, a mulher é o evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter cérebro, sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano, a mulher é um lago. O oceano tem uma pérola que o deslumbra, o lago a poesia que o encanta. O homem é uma águia que voa, a mulher um rouxinol que canta. Voar é dominar espaços, cantar é conquistar almas. O homem tem um fanal, a consciência. A mulher uma estrela, a esperança. A consciência guia, a esperança salva.
Enfim, o homem está colocado onde termina a terra, a mulher onde começa o céu. Bom dia, meus amigos. Feliz Dia das Mães a todos. Obrigada, Lígia. Espero que gostou da surpresa. Amém, chorei. Não esperava. E eu peço desculpa, tem algumas mamães que ficaram sem vídeo, porque a ideia realmente foi muito de última hora, e a gente aproveitou as crianças que estavam aqui no domingo passado para poder fazer um videozinho. E como era surpresa, a gente não podia pedir, né, assim, a própria mamãe. Mas, Feliz Dia das Mães. E eu gostaria de ler um poema que eu li ontem, algumas pessoas já escutaram, mas esse poema eu fiz para a minha mãezinha, que agora já está no plano espiritual, e eu já fiz muitos poemas para minha mãe e vou continuar fazendo muitos ainda, porque ela merece todo esse amor e toda essa homenagem. Então, vamos lá. Mãe Anália, com alegria e amor, te ofereço mais uma homenagem. Escute-a com os anjinhos, admirando uma linda paisagem. Mãe, é uma palavra bem pequenina, mas possui uma grande dimensão. Traz com ela tanta força e amor que não cabem no coração. Mãe, penso que a senhora veio de um planeta mais belo e com muito mais amor. Por isso que aqui na Terra nem tem um vocabulário para expressar seu verdadeiro valor. Mãe, não é fácil falar sobre as riquezas do seu coração, mas peço que aceite esse meu humilde poema, tão cheio de admiração e gratidão. Mãe, a senhora nos repreendia com o silêncio e com o olhar, tão meiga e terna, nunca foi capaz de nos machucar. Amou intensamente e para longe nos deixou voar. Afinal, em seus ensinamentos tinha de confiar. Mas o nosso livre-arbítrio, esse sim, a senhora não pôde evitar. Mãe, tenha a certeza de que cumpriu sua missão muito bem. A senhora foi muito mais além. Sempre fazia tudo com tanta dedicação, capricho, arte e criatividade. A família sempre foi a sua alegria e prioridade. Quantas noites ficou sem dormir, quantos dias trabalhou sem cessar, dedicou-se a todos nós, sem nunca reclamar. Mãezinha, belas ações e nobres sentimentos tecem a sua túnica nupcial. Por isso que não tenho dúvidas, já encontrou o nosso noivo tão especial. Em minhas orações, peço a Jesus para sempre te abraçar e qualquer preocupação de seu coração ele possa afastar. Mãe, palavra mais doce não poderia sair dos lábios meus. Agradeço a Deus por ter vindo a este mundo pelos braços teus. Mãezinha, algumas noites em meus sonhos consigo te ver. Esses mimos de Deus, de joelhos sempre vou agradecer. Ouvi dizer que o amor de mãe é o que mais se aproxima do amor de Jesus. Sem julgamentos e com muita paciência, para o bem nos conduz. São tantos os belos sentimentos que semeou em meu coração e gostaria de destacar a alegria, o amor e o perdão. Sei a grande missão que deixou para mim, a de ser feliz e dos meus sonhos não desistir. Mas como isso é difícil sentir. Em nome do meu imenso amor, juro me esforçar muito para cumprir. A senhora ensinou o amor com partir. Por isso quero homenagear todas as mães aqui, entregar a cada uma delas um pedaço do meu coração, em formato dessas rosas brancas, cheias de gratidão. Obrigada. As rosas eu entrego depois.
Muito bom. If you love your mommy, clap your hands. If you love your mommy, clap your hands. Me, happy Mother's Day. Happy Mother's Day. I love you more than I can say. You mean the world to me. Happy Mother's Day. If you love your mommy, stomp your feet. 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 Happy Mother's Day, I love you more than I can say. You mean the world to me. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, I love you more than I can say. You mean the world to me. Happy Mother's Day. If you love your mommy, jump up and down. If you love your mommy, jump up and down. If you love your mommy, jump up and down. If you love your mommy, jump up and down. Happy Mother's Day, I love you more than I can say. You mean the world to me. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, I love you more than I can say. You mean the world to me. Happy Mother's Day. If you love your mommy, touch your elbows. Touch your knees. Touch your toes. Now breathe. Touch your hip bones. Touch your wrist. Touch your nose. Blow a kiss. Happy Mother's Day. I love you more than I can say. You mean the world to me. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. I love you more than I can say. You mean the world to me. Happy Mother's Day. Ok, fica depois só com ele. Fica aqui. Marina. Música. Música, maestro. Música, maestro. Maestro dormir. Que não pode, Larissa. Meu pai tentou fugir, Larissa. Isso, Mother's Day action movement. I love my mommy. I love my mommy. I love my mommy. Yes, I do. Here's a kiss and a hug for you. Thank you, mommy, for all you do. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. I love you. I love my mommy. I love my
all you do. Happy Mother's Day, Happy Mother's Day, Happy Mother's Day, I love you. I love you. Aí eu represento. Ok, agora eu vou sair para o mamãe. Tirou foto todo mundo? Tirou foto. Oh, your birthday. Okay, broken. It's okay. You can go for mama. Now you can go for mama. Ok, agora eles gostaram do palco. Deixa eles aí. Gente, ainda não acabou. Um pouquinho mais de paciência com a gente. Depois de muito tempo, ó, retrato de mãe, Maria Dolores, por Chico Xavier. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Meu filho, por que choras? Caso não sabeis, replica o interlado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor, sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz, em flagelo e aflição. Eis que a minha vida agora se reduz. Afastei-me de mim, deixei-me padecer no inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo. O assunto que lastimo é unicamente meu. Meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor e em toda parte. A bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Mãe, não venhas aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver, ao pé da nobre mãe que forjava o ser.
Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me, chamou-me monstro, por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Imitou-me a terrível retrocesso, mandando que repassasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, por mais que recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida da paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo, a remanso abrigo. Dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, neste instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz. Quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor? Ou anjo celestial de quem presinto a luz? Meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Agora a gente vai ter a prece final com a música Congênio. Pray you'll be mine, and watch over she, and help her to be mine, and help me to let go. Every mother's prayer, every child lead her to her place, guide her with your grace, to a place where she'll be safe. I pray she'll find you and hold it in her. As darkness falls each night, remind her where you are. Every mother's prayer, every child lead her to your place, guide her with your grace, to a place where we'll be safe. Lead her to a place, guide her with your grace, to a place where she'll be safe.